Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, do nosso querido e amado Fluminense. Vem comigo que a gente tem muita coisa para conversar. Tem aquele papo, né, o que o Zubeldia precisa resolver no Fluminense. A gente vai trazer isso aqui para você também, né? Tem uma notícia bem legal que saiu agora, a gente vai trazer também. Isso aí é para a galera que gosta ali, né, de jogar um videogame com seus times e tudo mais, algo que finalmente nós vamos ver no Brasil, muito provavelmente, tá? Também tem novidades sobre a Liga do Fluminense, quer dizer, né, a Liga Forte União, e que detém ali o Fluminense dentro dessa liga. Parece que as coisas estão acontecendo. Mas antes de qualquer coisa, gentilmente, para que você se inscreva aqui no canal Hora do Flu e já responde aí para mim. O que o Zubeldia precisa resolver nesse período de treinos de data FIFA que a gente tem, né? Até o dia 16 aí, onde o Fluminense vai enfrentar o Juventude. Comente aí. Então, ative o sininho tricolor, se inscreva e não esquece de clicar no gostei. Vou entrar até nesse assunto de uma vez. No seguinte. A gente tem, então, metas do Zubeldia. Aí aqui, eu verdadeiramente não sei se isso aqui é uma informação que o GE conseguiu apurar, que é o que o Zubeldia está trabalhando, ou que é uma opinião do GE em relação ao que deveria trabalhar. Tu entendeu? Porque, ó, aqui vai falar as metas do Zubeldia para o Fluminense na primeira semana cheia de treinos, né? O treinador completa segunda semana no clube e terá uma oportunidade de realizar testes e conhecer elenco. Nesta matéria aqui do GE, vai trazer que uma das que o Fluminense precisa resolver, né, para poder alcançar ali a Libertadores no ano que vem, a primeira coisa seria acertar a defesa, né? Aí vai dizer que o time do Fluminense tem a segunda pior defesa entre os 10 melhores do campeonato, né? Com 33 gols sofridos. Somente o Bragantino em queda livre foi o mais vazado. Aí tem justamente uma grande quantidade de vezes que permitiu os adversários irem às redes e prejudicar o time, né? Então a gente tem ali um Fluminense onde a sua zaga ainda é um grande problema, né? E que o Zubeldia precisa resolver a zaga do Fluminense. Lado bom é que os trabalhos do Zubeldia anteriores ao Fluminense, São Paulo, LDU, alguns trabalhos na própria Argentina, né? Zubeldia sempre foi um cara que era muito bom em relação a montar defesas, tá? Então, era um dos grandes méritos do Zubeldia essa montagem de defesa. O problema de Zubeldia era quando ele tinha a posse e tinha que criar. Algo que no Fluminense não tá tendo esse problema. Lúcio Acosta tem resolvido esse problema para o Zubeldia com muita facilidade, né? O Lúcio, ele é a peça-chave para esse modo de jogo, né, criativo com a bola, né? Você tem um Lúcio que de primeira ele vai abrindo as jogadas, vai infiltrando, é coisa de maluco. É craque o Lúcio, né? Então, assim, o Zubeldia aqui tá em casa. Lembrando que existem dois auxiliares do Zubeldia, eu esqueci o nome deles, porque realmente ainda estou me familiarizando. Que um é responsável em cuidar do sistema defensivo e o outro é do sistema ofensivo. Então, o Zubeldia e seu corpo técnico, eles têm funções bem sérias no Fluminense, né? Em relação a físico, em relação a ataque, defesa e jogadas ensaiadas. Tem um pessoal para isso tudo aí. E o Zubeldia, ele cuida em harmonizar tudo isso, né? O Zubeldia junta as ideias, mas eles treinam nesses setores, cara. Foi isso que eu consegui ouvir, né, de pessoas que conseguiram ali, tiveram acesso nos treinos, falou que é assim que rola lá, tá? Foi o que eu consegui ouvir. Então a gente tem ali um Zubeldia onde seu corpo técnico tem qualidades distintas, né? Um muito qualificado em montar defesa, o outro em bola parada, o outro em montar ataque. É isso. E no futebol mundial hoje, mano, isso aí, na realidade, lá fora, isso já acontece, ó, há muito tempo. É algo que os treinadores estrangeiros, né, de forma mais ampla, né, estão trazendo para o Brasil. Alguns técnicos brasileiros já tinham isso, como o técnico do Bragantino tem,
Agora eu esqueci o nome do técnico do Bragantino, diretor. Não vou lembrar. Mas ele tem um auxiliar, só pra você ter ideia, que cuida especialmente de bola parada. Toda bola parada, eles fazem vários treinos, várias movimentações, né, para jogadas ensaiadas. Então, assim, eu acho que é muito bom, tá? Eu acho que é muito bom. Até porque é muito difícil uma pessoa no meio do futebol, na minha visão, tá? Ser muito bom, tanto defendendo quanto atacando. Tanto é que a gente viu na história de técnicos brasileiros, você vê técnicos que eram muito bons com a posse, mas sofria na zaga. Técnicos que tinham defesas intransponíveis, mas na frente não criava nada, né? Rapaz, se tu lembrar, aí tem um monte. Então, pra resolver isso, ter um time que tanto defende e ataca, você tem auxiliares que cuidam dessas partes. Eu acho isso muito maneiro. Então é uma parada aqui que o Zubeldia trouxe pro Fluminense que eu gosto bastante. E não tô falando que é exclusividade do Zubeldia, tá? Vários técnicos fazem isso. Aí, um dos problemas que o Zubeldia precisa resolver é o que eu citei ontem com vocês aqui. Encontrar soluções para o banco. É o que tá matando o Zubeldia, na minha opinião. No bom sentido, tá? Matando no bom sentido. Que tá prejudicando o trabalho. O banco. É o banco. Porque o time titular do Fluminense tá voando. Esquece. Tá dando certo. Tá jogando. Só que quando entra o banco, cai muito o rendimento do time. E mais isso já acontecia com o Renato, isso já acontecia com o Fernando Diniz. Gente, isso acontecia com o Fernando Diniz. Isso acontecia com o Mano. Lembra que o Fluminense tinha um bom time até os 70 minutos. Os 30 minutos finais era a gente aqui, ó, botando nossa fé em ação. Porque ia entrar o banco. E o banco entrava como? Já derrubava o time. Aí vem aqui uma das coisas que eu quero falar pro futuro presidente do Fluminense, né? Que não será mais o Mário. A gente vai ter o Matheus, ou o Celso Barros, ou o Ademar Reis, ou o Thiago Monteagudo. Não. É Thiago Monteagudo o nome dele? Não é? Então, os candidatos, né, que virão, um deles vão ganhar, óbvio. E uma coisa que eu falo pra vocês, tá? Eu sei que vocês querem já chegar contratando pro time titular. Não, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um zagueiro, precisa de centroavante, precisa sim. Mas esse banco, vocês têm que melhorar o banco. Porque dar espaço pra base, não sei se vão dar mesmo. Então, tem que melhorar esse banco do Fluminense. E deixar no banco do Fluminense espaço pros meninos também. Não adianta. Então, assim, esse é um dos problemas que o Fluminense tem hoje, é o banco. E o Zubeldia tá sofrendo nisso aí. Coitado. Isso aí tá sofrendo. Então, assim, eu não sei se a matéria tá falando que ele tá tentando realmente, ou se é uma sugestão. Se for uma sugestão, tá tudo certo. E se ele estiver tentando também, tá tudo certo, que eu acredito que é por aí também. Aí vai dizer, melhorar o entrosamento da equipe. Um dos grandes méritos do treinador foi efetivar o meio-campo formado. Esse meio-campo é absurdo mesmo. A Costa, Martinelli e Erro, eu acho que é um dos melhores meio-campo que a gente tem aí no Brasil, mano. É muito bom. Além de recuperar a parte física desses jogadores, o treinador terá a oportunidade de entrosar melhor eles, né? Então, assim, mas eu vou te falar, eu acho eles muito entrosados. O que eu vejo de problema é que o Lúcio, ele pensa muito à frente. O Lúcio parece que tá jogando xadrez, mano. E ele tá, sei lá, 20 jogadas à frente do seu adversário. Tanto é que ele faz uma movimentação, se tudo é mole, o centroavante não entende a movimentação e tudo mais e dá ruim. Então, assim, eu acho que o entrosamento já existe muito forte, ainda mais porque esses jogos eles vêm jogando juntos, né? E vêm repetindo. Mas falta conhecer melhor o Lúcio. Eles precisam sentar e conversar com o Lúcio. Mas como é que tu pensa futebol? Como é que... Tem que trocar ideia. Porque no dia que todo mundo tiver afiado com esse rapaz aqui, vai ser muito bom. Porque o bichinho é bom demais, esse Lúcio Acosta, hein? Rapaz, que contratação do Fluminense. Coisa linda. Ainda bem que acertou, né? A gente tava precisando. E o último é um problema que já vem desde Renato também, né? O Mano não. O time de Mano não tinha esse problema. Aí eu tenho que dar meu braço a torcer. Vocês sabem que eu não sou muito fã de retranquismo, mas o time do Mano não tinha isso aqui, não. Resolveram apagões no fim da partida. Não tinha isso aqui no time do Mano. Teve algumas vezes. Mas com o Renato e agora com o Zubeldia, que também não é culpa dele, tá, gente? Tô deixando claro. Não é culpa do Zubeldia que o time tem esses apagões no fim da partida. Não é culpa, porque antes dele chegar já estava aqui. Então é um problema que ele precisa solucionar. Ele mesmo na coletiva
não sei se vocês se recordam, ele disse que é um problema que ele já estava tentando resolver e tentando visualizar como resolver esse problema. Porque ele sabe que existe esse problema no Fluminense. Então, espero que ele consiga resolver. E a última questão que o Zubeldia precisa resolver é melhorar o aproveitamento fora de casa. Realmente, cara, Fluminense tem um aproveitamento de 26% fora de casa. Então, assim, se quer buscar o G4, tem que melhorar muito esse aproveitamento. Se o Fluminense fora de casa é tão mais ou menos, dentro de casa é um dos melhores mandantes do campeonato, tá? Dentro de casa o Fluminense é avassalador. É absurdo. Mas a gente precisa ter essa força fora de casa também, né? Então é algo que a gente precisa trabalhar. Então esses são, né, as questões que o Zubeldia está trabalhando essa semana. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui da matéria. Perguntinha pra você. Você joga, o seu filho, sua filha, gosta de jogar aqueles jogos de PlayStation 5, Xbox, PC? Futebol, EA ou PES? Falando sobre a EA aqui, tá? Olha só. De acordo com o CEO da LFU, né, Liga Forte União, existem negociações super avançadas com uma empresa de videogames para incluir times brasileiros licenciados no jogo. Né? Ele não detalhou qual jogo, nem será a negociação junto à Libra ou somente a Liga Forte União. Então a liga que o Fluminense faz parte, a gente pode ter o Fluminense, gente, meu Deus do céu, de fato, indo para os games, né? Pra quem não joga, eu jogo muito, eu jogo até hoje, tá? Eu jogo muito. Minha esposa sabe o quanto que eu gosto de jogar. É frustrante, mano. Tu abre assim o Fluminense, não tem jogador nenhum, é só o nome aleatório, né? Então, pra gente, fica um pouco chato. Só que agora existe essa negociação para ter o Fluminense de fato, oficialmente dentro do game. Aí o que isso quer dizer? Nós teremos todos os jogadores do Fluminense licenciados dentro desse game, provavelmente com faces também, né? E você poder abrir o seu Fluminense lá no game e jogar com o seu Canóbio, com o seu Kevin Serna, com o Lúcio Acosta, Germancano, entendeu? Com o Martinelli, com o Hércules. Então, assim, é algo bem legal. Eu vou te falar que eu, particularmente, que é um cara que gosta muito de jogar, sinto muita falta disso. Eu nem uso o Fluminense porque eu sei que são jogadores genéricos, né? Que nem existem. Mas é interessante isso aí. E sem falar que isso traz pro Fluminense, cara, a possibilidade de marketing é muito maneiro. E isso só pode acontecer se, de fato, ter essa liga, né? Porque a própria CBF não negocia os direitos dos clubes, os clubes negociam seus direitos de forma individual, algo que impossibilita essa oficialização dos games, né, dos jogos nos games, né? Então, bem legal essa notícia, eu gostei muito para quem é fã, a gente poder jogar com o nosso Fluminense aí num IFC, né, 2026, seria maneiro, ou 27, né, não sei para quando eles vão fazer isso, mas eu acho que já é um caminho bem legal. Galera, e a gente tem um retorno importante, né? Paulo Henrique Ganso está voltando, beleza? O jogador já está em transição para os treinos com o elenco e deve virar uma opção para o Zubeldia nas próximas semanas. Então a gente tem Paulo Henrique Ganso finalmente ali recuperado do seu problema, né? Ele teve uma lesão esse ano, né? Uma lesão grau 2 na panturrilha. A gente teve ele com a miocardite e não está sendo um ano fácil para o nosso 10, né? Para nossa ave Ganso, que sempre foi maestro desse time do Fluminense, sempre organizou muito esse. Hoje ele, graças a Deus, tem um Lúcio Acosta que pode dividir, né, essa atenção. Aí eu fico pensando, você tem um Lúcio Acosta que tá ali armando o time, armando bem pra caramba. Aí sai o Lúcio Acosta e entra o Ganso, que vai continuar armando o time, assim como o Lúcio faz. Cara, vai ser ideal ter os dois, cara. É ideal. Eu vejo muita gente falando assim, não, acho que o Ganso, agora que a gente tem o Lúcio, não quero mais o Ganso. Gente, pelo amor de Deus, o Lúcio não consegue jogar 90 minutos. O Lúcio deu 20 do segundo tempo e já tá com a língua lá pra baixo. Lá fora a língua, lá do outro lado. Então, você coloca um Ganso, cara, o Fluminense vai continuar com controle de bola. Ah, não, Thiago, mas o Lima está bem. Não tem problema, coloca o Lima um pouco mais à frente, numa espécie de segundo atacante. Não tem problema. Ainda mais o Lima mais perto do gol. Aí você tem o Ganso, cérebro.
aquele Ganso pra organizar. A bola vem nele, ele distribui, ó. E outra, tu vai ter o Ganso com 30 minutinhos pra jogar com intensidade, porque aí ele vai ter fôlego pra jogar. Então assim, eu não sei vocês, mas eu acho que a dupla Lúcio Acosta e Ganso tem tudo pra dar muito certo no Fluminense. E isso, em alguns casos, os dois jogando juntos, tá? O pessoal maluco, virou loucura, hora da loucura. Não, hora do Flu. Meu amigo, tem sim a possibilidade de você encaixar um Lúcio Acosta com Paulo Henrique e Ganso. Pô, tá maluco. Depois a gente conversa mais sobre isso, mas ó, é sucesso. Rapaz, craque de bola no meu time tem espaço pra sempre. Quem não tem espaço no meu time é neguinho que não joga nada, tá? Agora, Gansão com Lúcio, tá louco. Eu acredito que é a dupla de sucesso, cara. Beijo no seu coração, muito obrigado. Porque quando o Lúcio sai, a gente perde muito a criação, o time do... Por que tu acha que toda vez que o Lúcio sai do Fluminense, o time cai de rendimento? Porque perde o homem cerebral. Mas com o Ganso, vai ser bom demais. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos pra cima, galera. Forte abraço. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante pro canal Hora do Flu. Valeu.